Nós estamos em mais uma leitura diária desta quinta-feira, referente à lição que tem por título Bênçãos da Obediência. E esta referência, ela se encontra no livro de Atos, no capítulo 5 e o versículo 32, que diz assim: E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Quando nós olhamos para esta palavra, nós vemos que aqui está falando sobre a obediência e sobre a presença do Espírito Santo na vida daqueles que são obedientes. Quando a lição ela traz essas bênçãos que são resultados da nossa obediência para com Deus, uma dessas bênçãos, e creio que uma das mais importantes, se não a mais importante, é a presença do Espírito Santo na nossa vida. A presença do Espírito Santo faz com que nós tenhamos mais desejo de servir ao Senhor, de estar vivendo de acordo com as Escrituras. Mas é necessário que haja uma obediência ao Senhor da nossa parte, à palavra do Senhor, para que nós venhamos receber o Espírito Santo nas nossas vidas. É interessante dizer que uma pessoa que ela não é obediente a Deus, ela não é obediente ao Evangelho, às Escrituras Sagradas, uma pessoa que não tem a sua mente renovada, não tem o seu interior renovado, alguém que não anda em conformidade com a palavra do Senhor, com base na palavra do Senhor, é muito difícil que essa pessoa tenha o Espírito Santo presente na sua vida. E aqui eu quero meditar com os irmãos, trazer para os irmãos a história de Davi. Davi, quando ele escreve lá o Salmo 51, se não me engano, no verso 11, sim, o Salmo 51 e o verso 11, que ele vai dizer assim: não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Então aqui Davi, quando nós vamos olhar para este salmo, Davi ele tinha pecado com Batseba e ali ele tinha mandado assassinar o marido dela. A forma como foi conduzido, né, como ele mandou colocar aquele homem na frente da batalha era para que realmente ele viesse a perder a sua vida. E quando o profeta Natan, ele chega até Davi e ele conta aquela simbologia ali para Davi, e ele repreende a Davi, entrega o recado para Davi, que Davi ele cai em si, ele entende o tamanho da gravidade do seu erro, que ele tinha se deixado levar pelas suas paixões. Davi ele se arrepende e ele escreve este salmo, e este salmo na verdade é um desejo de Davi de poder recomeçar, de poder dizer para Deus que apesar dos erros dele, ele almejava que o Senhor fosse misericordioso com ele. Então nós chegamos neste verso 11. No verso 10, Davi vai dizer assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então ele começa pedindo por uma pureza no seu coração, por retidão na sua vida. E aí depois ele diz: não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque Davi sabia que ele havia pecado, agora ele tinha essa consciência da gravidade do seu pecado, ele fora repreendido pelo profeta. E ali ele clama a Deus: cria em mim um coração que seja puro. Ele fala da pureza na vida do crente, ele fala da retidão na vida de quem serve a Deus. E aí, para isso, ele teria como resultado dessa pureza, dessa retidão, dessa obediência ao Senhor, ele estava decidindo recomeçar, ele teria a presença do Espírito Santo na vida dele. Eu trago então esta palavra relacionada ao rei Davi. Davi, ele pecou, ele errou, mas ele não ficou ali firmado no seu passado, nos seus erros.
ele ouviu a voz de Deus, ele deu um passo para Deus e ele decidiu recomeçar, mas ele sabia que ele precisava ter um coração puro, ele precisava andar em retidão na presença do Senhor para que o Espírito Santo pudesse habitar na vida dele. Da mesma forma somos nós, meus irmãos. Para que nós venhamos desfrutar da presença do Espírito Santo na nossa vida, do Consolador presente nesta jornada conosco, nós precisamos ter um coração puro, nós precisamos ter um espírito quebrantado e precisamos andar em obediência conforme a palavra do Senhor, conforme as Escrituras Sagradas. Sem obediência, eu digo que é muito difícil você conquistar a presença do Espírito Santo na sua vida. Biblicamente falando, é impossível. É preciso obedecer a Deus. É preciso ter um coração e uma mente renovada pela palavra do Senhor, pela graça do Senhor, para desfrutar deste tão maravilhoso Consolador que o Senhor tem entregue para nós. Deus abençoe os irmãos que nos assistem. Deus abençoe os nossos pastores, Deus abençoe os comentaristas, os irmãos que fazem essa leitura diária, que esta palavra possa falar mais em vossos corações. Deus abençoe os irmãos.